É que eu gosto do leite mesmo. Inclusive eu fui pro Peru agora e eu fui no café da manhã lá que tinha o leite do Peru. Cara, o leite do Peru é uma delícia. Olá senhores, bem-vindo ao canal. Há um tempo atrás, quando Luiz Adriano foi se apresentar no Palmeiras, algo inédito aconteceu. A esposa dele na ocasião chamou mais atenção do que o próprio jogador. A galera na hora ali meio que exigiu explicações, principalmente a torcida, não gostou nada daquela situação e muita gente achou aquilo uma falta de respeito. Onde já se viu? Essa senhora aí jogou com quem, senhores? Ganhou o que na carreira dela até hoje pra ela vir querer se apresentar num clube de futebol agora? Foi isso que muitas pessoas se perguntaram na época. E depois disso, o que aconteceu? Que fim levou a ex-esposa do Luiz Adriano? É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu queria colocar um outro vídeo aqui que eu achei bastante interessante também, que aparentemente é de uma esposa perguntando para o marido dela se ele não se importa dela se relacionar com ele só por interesse. Primeira pergunta. O que você acha quando falam que eu estou com você só por interesse? É uma questão de opinião, eu sou feliz. E é isso que importa, né, amor? É Até isso. porque se for de interesse por interesse, você também tem interesse em mim. E é isso. É recíproco. Exatamente. Então pelo menos ele sabe que é por interesse. Até porque sempre tem um interesse na jogada, né senhores? A diferença que ocorra talvez nesse caso e tantos outros por aí é que uma parte está interessada em coisas materiais e outra parte está interessado na pessoa. Você acha que o amado gadista, por exemplo, não sabe que aquela senhora está se relacionando com ele só por interesse? Eu acho que ele pelo menos desconfia. Tanto o gadista quanto esse cara estão cientes dessa situação e é dentro do mesmo jeito, não tem problema. Como que um cara rico vai fazer para se relacionar então? Quer dizer que só um cara pobre pode se relacionar com alguém que não seja por interesse? Eu acho meio difícil, até porque depois que o cara fica rico, se ele quiser se relacionar com uma pessoa que não seja interesseira, só se ele fizer um cosplay de pobre, né? Porque depois que ele ganha dinheiro, ele já não sabe se a pessoa tá com ele por interesse ou se é porque gosta dele mesmo. Agora, por outro lado, quando a diferença de idade é muito grande, aí não tem nem como disfarçar, né? Se fosse assim, todo cara da terceira idade ia conseguir se relacionar com senhoras bem mais jovens do que ele, mesmo sendo pobre. Por que que você acha que um tiozinho da esquina qualquer, o seu João, que ganha um salário mínimo de aposentadoria, não tem as mesmas oportunidades? É porque se o cara não tem dinheiro e chega na terceira idade, ele fica invisível. Se até pro homem que é novo, mas é pobre, a pista tá salgada, imagina pra quem já tem uma certa idade, né? Então ou o cara tem dinheiro ou ele é amigo. Simples assim. E não que eu concorde com isso ou ache bonito, mas quem tem dinheiro não tá reclamando. Pra esse rapaz aí do vídeo, por exemplo, isso aí não faz a menor diferença. E se eu tivesse no lugar dele, talvez pensaria a mesma coisa, senhores. Quando você tem o grosso financeiro em suas mãos, você não vai deixar de bater uma virilha só por causa disso, né? Muito pelo contrário. E se aparecer alguma senhora que tá de olho no grosso, o que o cara deve fazer é se precaver pra não se relacionar com uma pessoa golpista e deixa o cara sem o grosso, que daí o cara volta a ser invisível, né? E eu diria o seguinte, senhores, é justamente aí que tá a armadilha, sabia? Como a questão do grosso financeiro hoje aqui no Bostil é uma coisa que todo mundo tá de olho e tem senhoras que são mal intencionadas, que já se relacionam com o cara só pensando na questão financeira, esse tipo de relacionamento não vai pra frente. O gadista mesmo, por exemplo, até pelo fator da idade dele, se casou com separação total de bens. E isso aí tá na lei. Depois que passou de uma certa idade, nem se o cara se casar com uma pessoa mal intencionada, ela consegue ficar com o grosso. Mas antes de aprovarem essa lei, eu acho que teve muitos caras aí que caíram nesse golpe. E eu acho o seguinte, senhores, se o cara tiver numa boa condição financeira e for se relacionar com uma senhora mais jovem, primeiro que o cara tem que se precaver financeiramente, né? E outra que a madame, se não gostar do cara, ela tem que pelo menos conseguir fingir que gosta, senão tá de brincadeira. Senão é mais fácil contratar uma profissional mesmo. Mas um fenômeno que ocorre quando o homem chega na terceira idade, não que seja o caso desse rapaz aí do vídeo, mas o cara quando fica maduro demais, ele já não tem interesse em ficar indo em casa de massagem. Ele quer se relacionar com alguém mais jovem, nem que for pra ficar só olhando, nem que for pra sentir só o cheiro, né senhores? E além disso, eu acho que o cara quer uma companhia também. E se for bom pras duas partes, eu também não vejo problema. Eu acho que o mais difícil mesmo nessa situação é encontrar uma pessoa confiável. Segunda pergunta. E se ela te abandonar quando você estiver bem velhinho, não podendo se cuidar só? O que você acha disso? Eu faço das palavras do Vinícius de Moraes a minha razão de vida. Que seja eterna enquanto dure.
Aí eu já discordo desse senhor. Tem que deixar bem claro ali que se um dia o cara já não tiver em condições mais de fazer nada, a madame vai ter que cuidar dele também, só de raiva. Vai ter que carregar no braço e eventualmente até trocar a fralda do cara. Por isso é mais recomendável o cara, numa situação dessa, se relacionar logo com uma enfermeira. Mas claro que tudo que eu falei aqui não passa de uma grande brincadeira. Se o cara tá feliz desse jeito aí, força guerreiro. E apesar de já tá maduro, mas tá novo ainda, calma. Talvez esse cara não tenha passado por nenhuma experiência ruim mesmo, de verdade, e ele tá loucamente apaixonado. Força guerreiro. O vovô garoto, senhores. Esse é o sonho de grande parte dos homens. Chegar na maturidade, com uma boa condição financeira e uma jovem senhora pra se relacionar. Nem que for interesseira mesmo. É verdade. O que aconteceu com a ex-esposa de Luiz Adriano? Apresentado no Palmeiras em agosto de 2019, o atacante Luiz Adriano fez questão de posar ao lado de, à época, sua esposa, Ekaterina Doroshko, uma modelo russa que o jogador acabou conhecendo quando ainda atuava na Europa. Dona de uma beleza impecável, a russa e o jogador se casaram logo após a apresentação do atleta no Palmeiras, em dezembro de 2019. Mas o matrimônio durou pouco e o relacionamento terminou 5 meses depois. E os boatos que rolam sobre a suposta causa do fim do casamento foi o relacionamento que Luiz Adriano começou com Luma Simões, hoje sua atual esposa. Logo após o término, a modelo russa comentou a situação e declarou que a situação com Luiz Adriano foi suja, mas que ela se considera totalmente limpa. Hoje, Ekaterina Doroshko conta com 27 anos e em julho do ano passado se casou com o empresário bilionário de Cuiabá, Igor Alessandro de Moura, dono de uma grande rede de clínicas de depilação e sócio de Xuxa. A cerimônia, luxuosa, aconteceu no Hotel Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. Desejo aí felicidade aos noivos, e essa questão aí da madame só se relacionar com um homem bilionário é só uma coincidência, senhores, não há motivos para preocupação. É que ela sempre tá no lugar certo e na hora certa. E além disso, ela tem uma boa aparência e aí sabe como é que é, né? Ela não precisou nem voltar pro país dela para se casar com alguém. Aqui mesmo ela conseguiu se virar e eu espero que esse casamento aí deles dure bastante tempo, até porque o antigo relacionamento que ela teve com o Luiz Adriano, ela falou que terminou de forma suja, mas ela tá limpa. Eu não consegui entender muito bem isso, mas não vem ao caso, né, senhores? Eu lembro também que na época chegou a ter rumores que o pai do jogador Luiz Adriano começou a se relacionar com ela, porque foi assim, o Luiz Adriano tava casado com ela e deu ghost do nada, deixou ela sozinha lá na casa, não deu explicação de nada, até porque, se eu não me engano, ele não era casado com ela no papel, ele foi morar com a amante dele e eu acho que o pai dele na época pensou, é agora que eu me consagro. A guerreira tava sozinha aqui no Brasil, eu acho que nem sabia falar português direito. O pai dele até que tentou dar uma assistência ali pra ela não ficar desamparada, até porque ele deveria estar muito preocupado com ela, mas não foi preciso. Essa senhora aí conseguiu se virar muito bem sozinha e venceu na vida, né? O atual marido dela é bilionário e pra ele é uma imensa satisfação. Se não serviu pro Luiz Adriano, serve pra ele, não tem problema. Eu tenho certeza que esse é o maior vazio de muitos de nós bostileiros, que é se relacionar um dia com uma senhora que vem lá do leste europeu. Mamãe falei que o diga, né, senhores? Se eu não me engano, o Luiz Adriano conheceu essa senhora lá na Ucrânia e foi ela que investiu nele, porque naquela época lá ele nem era conhecido e, pra falar a verdade, o Luiz Adriano nunca foi muito conhecido mesmo, nem era tão bom jogador assim. A guerreira que tava quieta lá na Ucrânia resolveu dar essa chance pra ele, mas como diz Thiago Schultz, as emoções estão aí pra ser sentidas. Eu não sei se o Luiz Adriano enjoou da madame ou ela dele, mas uma coisa é certa, essa senhora aí, que eu nem sei falar o nome, dificilmente vai ser CLT na vida dela, porque além dela ter uma boa aparência, sempre tá no lugar certo e na hora certa, ela conseguiu casar com um cara bilionário e o Luiz Adriano nem jogando bola tá mais, chupa. E olha que isso aí já faz até algum tempo, mas esse caso aí marcou bastante porque nunca na história da humanidade tinha acontecido uma apresentação de um jogador de futebol igual foi a do Luiz Adriano na época que ele se apresentou no Palmeiras. Parecia que quem tava se apresentando no clube era ela. E pena que ela não sabe jogar bola, né? Mas a apresentação dela chamou bastante atenção. Eu lembro que naquela época eu achei o Luiz Adriano meio gado de ter permitido um negócio desse, mas hoje em dia eu entendo. Eu acho que a madame tinha o sonho de ser uma pessoa conhecida e ela exigiu ir junto na apresentação com o cara e não existe nenhuma regra que impede isso e foi dentro. Qual que é o problema? Ou cria uma lei, uma regulamentação para as apresentações de jogador de futebol, ou isso aí pode voltar a acontecer a qualquer momento. Essa senhora aí aproveitou uma brecha do sistema. E o Luiz Adriano, como eu acho que ele estava completamente emocionado nessa época, ele falou, não tem problema. Ele concordou na hora e na certa ele teve a recompensa dele, né?
Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou da trajetória da ex-esposa do Luiz Adriano e também do senhor ali do segundo vídeo que tá loucamente apaixonado. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Prochaska Teta Júnior, marido da terceira idade que não aguenta dar uma bombada, mas mesmo assim só se relaciona com senhoras jovens, desbeiçado emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!